Meus irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite, amados. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite de rever os irmãos aqui nesta noite. Nós louvamos a Deus por todas as coisas. Muita gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito conosco. Como os irmãos citaram aqui há poucos instantes, quantidade de pessoas enfermas, pessoas que estão muito grande, isso nos preocupa, mas como igreja nós precisamos, sobretudo, estar orando por elas, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Amém. Eu gosto muito de meditar no que o apóstolo Tiago ele fala na sua epístola, lá no capítulo 5. Porque ele cita, para incitar, ele cita o profeta Elias para nos incitar, para nos motivar, para nos encorajar a estarmos orando uns pelos outros. E ele disse, olha, Elias, ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões e concupiscências, ou seja, um homem comum, como nós, como mulheres comuns. Mas ele orou a Deus e durante 3 anos e 6 meses não caiu chuva sobre a terra. E Elias orou novamente, Deus enviou a chuva. E aí naquele momento ele está nos orientando, nos direcionando para estarmos orando uns pelos outros. Então nós precisamos estar orando. Esse tempo é um tempo de muita turbulência no mundo. Turbulência política, turbulência no campo de vista, no ponto de vista social, espiritual, ambiental. Todas as instituições estão vivendo dias extremamente difíceis e nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ter essa visão de oração, essa visão de intercessão uns pelos outros. Gosto também de lembrar o que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Ele diz, peçam e lhes será dado. Busquem que vocês encontram, batam que a porta se abre, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta se abre. Amém? Então nós precisamos estar insistentemente batendo, pedindo e buscando diante de Deus, principalmente em favor das pessoas que carecem das nossas orações. Amém? Queridos, nós vamos nesse momento estar fazendo a leitura do texto bíblico. Iria também saudar os irmãos que estão em casa. Estava me esquecendo também, os irmãos que estão acompanhando através da plataforma virtual. A paz e a graça do Senhor também seja com cada um de vocês, cada um dos irmãos. Queria também parabenizar a congregação, os irmãos da congregação, a liderança da congregação, pela escolha desse tema, desse assunto, pregar nesse período, ouvir, meditar, analisar as 7 cartas escritas, enviadas por Cristo, por meio do seu servo, João, às igrejas na Ásia, ali da Ásia Menor. E certamente que vocês, nesses dias, têm aproveitado bastante. Nós só vamos apenas dar sequência. Hoje nós vamos estar fazendo uma breve leitura e também uma análise breve da 6ª carta. Não é isso, Roberval? A igreja de Filadélfia. Então, eu queria que vocês pudessem nos acompanhar. Eu estou aqui com 2 traduções, mas eu vou preferir ler aqui a tradução da NVI. Eu queria que você pudesse acompanhar a leitura. Eu gosto muito de incitar os irmãos no momento da leitura bíblica, é Apocalipse capítulo 3, o último livro da Bíblia, no capítulo 3. Eu acho muito importante que a igreja, ela acompanhe a leitura. E eu gosto sempre de ler devagarzinho, para que você possa, na própria leitura, o Espírito do Senhor falar ao seu coração. Amém? Se você não tiver com a Bíblia, aí você aguça os seus ouvidos aí que nós vamos estar fazendo a leitura aqui. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler
a partir do versículo de número 7. Pode procurar aí que a gente espera, tá bom, gente? Acharam aí? Apocalipse, capítulo 3. Lá, a partir do versículo 7. Semana passada vocês ouviram aqui a quinta carta à igreja de Sardes, não foi isso? E hoje é Filadélfia. Vamos ver aqui o que é que o Senhor fala a essa igreja e o que o Senhor fala conosco. Vamos lá, eu vou ler aqui na NVI, nova tradução internacional, nova versão internacional. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que coloquei diante de você, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, essa igreja, uma das características, eu queria já, aqui na própria leitura, a gente fazendo alguma análise aqui. Primeiro ele diz aí no versículo 8, o Senhor lhe disse: eu conheço as tuas obras. Irmão, Deus, ele conhece as nossas obras. Como foi lido aqui pela irmã Cariane, o Senhor sonda os nossos pensamentos. Ela leu o Salmo 139, todinho. Então o salmista ali, ele disse: o Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar. Eu não tenho como me esconder do Senhor. E aqui o Senhor, ele diz assim: eu conheço as suas obras, a igreja. Querido Deus, o Senhor, ele conhece as nossas obras. Ele conhece tudo sobre nós. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele diz aqui, um outro ponto que ele chama a atenção, ele diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Verso 9. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheça que eu amei você. Ou seja, que essa igreja é uma igreja minha. É a verdadeira igreja do Senhor. Verso 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, ou de paciência, em algumas traduções, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Verso 11. Venho sem demora. Em algumas traduções está: venho em breve. O Senhor disse que ele vem sem demora. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Está incluindo também a congregação batista Celebrai. Amém, irmão? O que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Nosso amado Deus, nosso querido Pai, nós queremos, antes de tudo, te dar graça, Senhor. Tua palavra ela nos ensina, nos orienta que nós devemos dar graça ao Senhor em tudo. Em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Deus, por esta oportunidade, por esse momento tão rico
em nossas vidas, de poder nos deliciar, nos poder apreciar, poder meditar, refletir, entender, viver a Tua palavra em nossas vidas. Tua palavra diz que é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em outros lugares. Então, aprove a Ti que nesta noite nós estivéssemos aqui reunidos. As pessoas que estão aqui neste momento, as pessoas que estão em casa, mas que estão reverentes e cultuando ao Senhor. Suplicamos a bênção do Senhor, a direção do Espírito Santo, Deus, para que possamos compreender a mensagem da Tua palavra aos nossos corações nesta noite. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria, antes de mais nada, fazer uma breve contextualização que eu creio que vocês já têm feito nesses dias, porque vocês têm ouvido o mesmo livro e o mesmo assunto, que são a revelação do Senhor Jesus Cristo por meio do seu servo João, ou seja, Deus ele envia um anjo do céu, para revelar ao seu servo João a sua vontade para as igrejas que estavam ali na Ásia Maior. Então, como os irmãos sabem, o livro de Apocalipse é o livro da revelação. É o livro que Deus revela as coisas futuras ao seu povo. Interessante que toda a humanidade, ela tem uma vontade enorme de saber a respeito do futuro. Aqui está. Deus revelou o futuro da humanidade por meio da sua palavra. Então a palavra Apocalipse significa a palavra de revelação, ou seja, desvendar, abrir. É uma palavra também escatológica. A escatologia, ela fala das coisas futuras, coisas que vão acontecer. Esse livro ele foi escrito, segundo os estudiosos, na segunda metade do primeiro século da era cristã, provavelmente depois dos anos 70 depois de Cristo. E foi revelado a João, dos servos do Senhor, lá na ilha de Patmos, que ele vai dizer que ele estava ali exilado, ou seja, preso ali na ilha, não como malfeitor, mas ele estava ali sofrendo as consequências por ser um homem, um servo fiel de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todos aqueles que desejam, que querem viver piedosamente, viver o Evangelho de Cristo na sua essência, sofrerão perseguições. E João, ele estava exatamente ali, sofrendo as consequências pelo fato dele ser um homem fiel a Deus. E é exatamente a esse homem fiel que o Senhor vem revelar essas cartas, para que essas cartas fossem endereçadas agora a um anjo, um outro anjo, o anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja de Filadélfia, especificamente esse texto que nós falamos. É interessante a gente analisar esse texto e a gente vê que os anjos, na verdade, eles são pessoas que estão a serviço do reino de Deus. Tanto os anjos angelicais, como também os anjos aqui na terra. Então, se você é homem, mulher, jovem, criança, que está a serviço de Deus, você é um anjo do Senhor. Amém? Você é um anjo do Senhor, você é um servo, uma serva de Deus, porque você está a serviço do reino de Deus. Então essas cartas elas são endereçadas a um conjunto de 7 igrejas ali na Ásia Menor. Essa região era uma província romana, elas pertenciam ainda ao Império Romano, e hoje ela seria a região ali da Turquia, na Europa. Então, querido, o cenário que estava acontecendo ali naquela região era um cenário de perseguição intensa. Perseguição aos cristãos. Durante um longo período do Império Romano, vários imperadores, eles perseguiram a igreja, mas perseguiram de forma cruel
e dura. E especificamente aqui havia um imperador chamado Domiciano. Esse Domiciano, ele instituiu, ou seus servos ali em Roma, instituiu o culto ao imperador. Então, todas as pessoas eram obrigadas a cultuar, se prostrar e adorar o imperador. E aqueles que não aceitassem essa imposição eram, consequentemente, mortos, eram presos, torturados, muitos tinham seus bens confiscados. Então, é nesse cenário que o Senhor revela a sua igreja essa carta. E eles eram aqui desafiados pelo próprio Senhor a permanecerem firmes. Daí a necessidade que o Senhor teve de enviar esta revelação. E aqui, pegando o gancho, o Senhor agora ele começa a revelar várias outras coisas que iriam acontecer, não imediatamente, mas as coisas que iriam acontecer pós aquele período imperial. Então, muitas das coisas, muitas das revelações do Senhor, aqui através do seu servo João, já aconteceram. Algumas outras coisas estão acontecendo nesse tempo agora, o tempo que nós estamos vivendo, nesse século 21, e muitas coisas irão ainda acontecer. Então, o tema que nós escolhemos para esta mensagem é firmeza na adversidade. Amém? Amém? Guarde aí. Nós precisamos ser firmes na hora da adversidade. Nós precisamos ser firmes na hora da tribulação. Nós precisamos ser firmes na hora da perseguição. Nós precisamos ser firmes. Cristãos precisam ser firmes na hora das dificuldades. A propósito, há um provérbio que diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, até as tuas forças serão pequenas. Então, na hora da dificuldade, na hora da adversidade, na hora que o cinto aperta, nós precisamos ter firmeza. Nós precisamos ser fiel. Então, a firmeza na adversidade. Então, como nós acabamos de falar, o livro de Apocalipse é uma revelação de Cristo para a igreja a respeito das coisas futuras. E aqui ele usa, no decorrer desse livro, ele vai usar visões, sonhos, viagens celestiais. Você vai ver o apóstolo dizer, fui tomado em espírito, levado, e ele começa a mostrar visões das coisas futuras que ainda vão acontecer. Então, e uma das revelações que é dada aqui nesse livro é a luta intensa entre o bem e o mal. As forças do mal, as potestades, os principados, as forças demoníacas lutando contra a igreja do Senhor. Na verdade, queridos irmãos, nós já estamos enfrentando isso aqui, nesse mundo físico que nós estamos vivendo. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta à igreja de Éfeso, lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz, portanto, meus irmãos, nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes celestiais da região da maldade. Porque muitas vezes a igreja, ela por falta de sabedoria, a gente começa a lutar um contra os outros, quando na verdade nós não podemos lutar contra a carne nem contra o sangue. O papel da igreja é estar orando, estar atento, vigiando a respeito da sua vida. Então, na verdade, nós já estamos vivendo isso, mas aqui na Bíblia, a Bíblia ela vai mostrar uma visão de um desfecho final lá na esfera celestial. Vai mostrar que o mal não vai prevalecer para sempre. Então, haverá sim esse desfecho aqui no final de Apocalipse. Então, Deus ele estabeleceu, querido, um tempo para que se cumprir isso, como alguém já leu aqui nesta noite. Aí a leitura, não me lembro quem foi, lá em Eclesiastes, capítulo 3, Cariane que leu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu coloquei isso aqui na mensagem. Deus estabeleceu um tempo para cumprir os seus propósitos. Assim como na encarnação de Jesus Cristo.
A encarnação foi revelada lá em Gênesis. Durante o período profético, durante o período dos profetas, durante o período dos reis, durante o período da lei, o propósito de Deus foi começando a tomar forma. Deus começa a pôr em prática a mensagem de redenção da humanidade, o propósito de redenção da humanidade, quando de repente Deus chama Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra distante que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Ali começa a se desenhar. Mas esse tempo demorou. Demorou para nós. Mas um dia qualquer, um dia comum para nós, sem que ninguém pudesse esperar, sem que ninguém pudesse imaginar, eis que aparece o anjo do Senhor, trazendo as boas novas a José, trazendo as boas novas a Maria, que dela, do ventre dela, sairia o Filho de Deus. Então, querido, Deus ele tem um tempo para cumprir os seus propósitos. Um dia, o Senhor retornará à terra. E a igreja ela precisa entender isso, ela precisa esperar. Mas os propósitos de Deus para as nossas vidas são propósitos bons. E aí a gente lembra aqui o que Jeremias escreveu no capítulo 29, versículo 11. Ele diz, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Os pensamentos que eu tenho para a humanidade são pensamentos bons. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Os planos de Deus para nós, irmãos, são planos maravilhosos. E a humanidade ela só não vai desfrutar se ela não quiser, não aceitar o plano de redenção de Cristo. O plano de redenção de Deus para a sua igreja. Então, planos de paz, planos bons para a igreja fiel. Esse dia será um dia glorioso. Então, queridos, claro que isso não vai se estender ao mundo incrédulo, aquelas pessoas que rejeitam o plano de salvação de Deus. Por isso que Jesus disse, aquele que crê, que for batizado, será salvo. Porém, aquele que não crê, será condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então, a humanidade ela só será condenada se ela quiser, porque o plano de salvação de Deus, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Amém. Eu queria fazer algumas observações no texto. Então, o Senhor, quando Ele fala aqui para a igreja de Filadélfia, vocês observam que não houve nenhuma palavra de reprovação a essa igreja, assim como aconteceu com a igreja de Esmirna. Não foi isso? Então, das 7 igrejas, essas 2 se destacaram porque o Senhor olhou essa igreja, analisou a vida da igreja, analisou a vida dos irmãos e não viu nada desabonador. Era uma igreja que estava, mesmo diante de todas as dificuldades que elas estavam vivendo, naquele momento, a igreja continuava fiel e firme. Amém? Isso é uma resposta, meus amados irmãos, às nossas vidas, porque nos nossos dias nós também estamos passando por situações difíceis. Os irmãos acabaram de relatar aqui a quantidade de pessoas que estão enfermas. E a enfermidade traz muita preocupação, muita inquietação, muitas vezes, para nós, nossos corações, porque a gente fica preocupado. Porque nós estamos vivendo um tempo de muita turbulência. Muitas pessoas não têm acesso à saúde pública. Muitas pessoas não têm acesso a um exame de imagem. Muitas pessoas não têm condições de adquirir um medicamento. Muitas pessoas não têm condições de ter uma consulta com um médico especializado e as pessoas sofrem. Mas em meio a todas essas situações, nós precisamos continuar firmes na presença do Senhor. Então, certamente que o Senhor contemplou aqueles homens, aquelas mulheres, e viu que eles eram servos fiéis, que em meio ao caos social, político, espiritual e moral daquela cidade, naquela época a igreja continuava firme, seguindo fielmente os ensinos por eles deixados. Jesus deixou um legado, deixou uns ensinos por meio da sua palavra. E nós não podemos nos desviar deles. Amém, queridos?
Então, o texto diz que as forças eram poucas. Mesmo tendo pouca força, vocês não negaram o meu nome. Não foi isso que vocês leram aí? Sim ou não? Sim. Vocês têm que ter convicção, irmãos. Mesmo vocês tendo pouca força, vocês não negaram o meu nome. Olha a importância, irmão, da gente perseverar. Porque tem pessoas que, quando as coisas começam a apertar, elas começam a dar para trás. Começam a recuar. Então as lutas eram grandes, intensas, mas eles continuavam firmes. Os irmãos estão lembrados do Salmo 121? Alguém aqui poderia lembrar para mim? Salmo 121. Para os montes, o meu socorro vem, que fez o céu e a terra. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a... Vamos lá ler esse Salmo 121, irmãos? Eu queria ler com vocês. É isso mesmo que diz o Salmo 121, gente? É? Pronto. Para os montes. Mas tem uma outra parte, na segunda parte, que fala o que aí? De onde virá o socorro? E fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não oscilará. Esse que não te oscilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Aleluia. O Senhor não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Agora e para sempre. Amém. Amém? Amém? Mas eu queria ir mais além. O que é que diz também o Salmo 125? Não precisa vocês ler, não. Eu queria só lembrar. O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de que não se abalam para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Os que confiam no são como montes que não se abalam. Todo dia você passa por aquela estrada, faz aquela viagem, os montes estão lá no mesmo lugar. Entendeu, minha irmã? Ele disse que os que confiam no Senhor são como os montes do Sião. Então a igreja Filadélfia era uma igreja que confiava no Senhor. Ela não se abalava diante das adversidades que elas estavam enfrentando. Então, queridos irmãos, a gente vai encontrar nas Escrituras Sagradas homens e mulheres que viveram essa fé. Jó viveu essa fé. Mesmo em meio ao caos que vivia na sua época, a Bíblia diz que Deus contemplou Jó e ele viu que ele era um homem íntegro, um homem justo, que se desviava do mal. No tempo de Noé, a Bíblia diz que havia um caos de corrupção em todo o gênero humano naquela época, mas a Bíblia diz que Deus viu do céu e havia um homem justo, chamado Noé. Deus se agradou de Noé, porque era um homem justo. Olha que, gente, coisa interessante, porque pela justiça de Noé, pela integridade de Noé, toda a família de Noé foi salva. Eu gosto muito de pensar que pela nossa fidelidade, pela nossa integridade, pela nossa firmeza na nossa fé, as nossas descendências serão alcançadas para a glória de Deus. Amém? Creia nisso, irmãos, e sejam fiéis ao Senhor. Não abra mão da fidelidade a Deus, não abra mão da palavra de Deus no seu coração, porque certamente, ainda que nós venhamos morrer, ainda deixar os nossos filhos, nossos netos, ainda numa situação de incredulidade, nós precisamos ter essa certeza que o Senhor os alcançará por amor a nós, pela nossa fidelidade para com eles. Eu gosto muito de lembrar minhas irmãs, meus irmãos, quando Deus envia ali aqueles anjos até a cidade de Sodoma e Gomorra. Havia ali um decreto de um juízo que desceria sobre aquela cidade que seria queimada. Mas ali os irmãos sabem que houve uma família que não sofreu os danos
do juízo de Deus. Os irmãos lembram da família? A família de Ló. Mas ali tem um texto interessante, eu não vou abrir agora aqui para a gente não ficar do tempo, que quando os anjos estão tirando Ló da cidade, eles se voltam para Ló e dizem assim: não há mais alguém da tua família, não? Olha que pergunta interessante, irmãos. Tem mais alguém dos teus? Tira! A família de Ló foi alcançada porque Ló era um homem justo, era um homem íntegro. Mesmo no meio do caos que havia ali naquela cidade, os irmãos vão ler lá do capítulo 19 do livro de Gênesis, Ló, ele mantinha a sua fidelidade, a sua integridade diante do Senhor. Então nós precisamos ter essa mesma disponibilidade como tinha a igreja de Filadélfia. Não arredou o pé. A gente pode aqui lembrar de José, filho de Jacó. Foi mandado lá para o Egito, tantas provações, o homem foi para a prisão, foi acusado falsamente, tantas coisas aquele homem passou, mas ele não se desviou da sua integridade. E Deus contemplou a vida daquele homem e honrou a vida daquele homem. Então, se você é um homem, se você é uma mulher justa diante de Deus, se você é um homem, uma mulher íntegra diante de Deus, fique certo de que Deus vai te honrar. Amém? Amém. Não abra mão da sua condição diante do Senhor. Então, eu queria rapidinho fazer algumas análises aqui, pontuar por causa do tempo. No versículo 8, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Versículo 8, conheço as tuas obras. O seu trabalho, o seu labor, a sua luta, a tua dedicação, o teu esforço. Queridos irmãos, olha para mim. Nós não precisamos, nós cristãos, nós não precisamos do reconhecimento humano. É bom quando tem o reconhecimento humano? É. Todos nós gostamos quando alguém nos elogia, glória a Deus por isso, não é verdade, irmãos? Mas se alguém não reconhecer, se alguém não lhe elogiar, não se preocupe, porque o Senhor Ele está analisando a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa dedicação, o nosso trabalho, o nosso empenho dentro daquilo que nós fazemos. Deus contempla tudo o que fazemos, seja as coisas boas ou seja ruim. Eu penso que tudo vai estar anotado. Porque aqui no mesmo livro de Apocalipse diz que está tudo registrado no livro da vida. Entendeu, Igor? Um dia você chegar lá e diz: vamos ver aqui sua situação. O Senhor conhece as tuas obras, minha filha. Meus irmãos, olha para mim, olha para cá. O Senhor conhece as tuas obras. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece os teus sonhos, os seus desejos, as suas lutas, as suas angústias, as suas frustrações, os seus sonhos. Deus conhece. Não esqueçam disso. Ele disse aqui: eu conheço as tuas obras. Eu queria destacar, ele diz aqui ainda: por diante de ti uma porta. A porta para pregar o Evangelho. A igreja de Filadélfia, ela tinha um papel importante nesse processo de expansão do Evangelho de Cristo naquela época. E às vezes a gente não se dá conta da importância que uma congregação ela tem dentro da sua comunidade. Às vezes nós mesmos cristãos, a gente não tem noção da importância que nós temos diante das pessoas que estão à nossa volta. Quando vocês pensaram aqui sobre oração, falaram aqui sobre oração, eu estava aqui me lembrando da proposta da Junta de Missões Nacionais quando está propondo a igreja multiplicadora. Nós precisamos estar orando. Às vezes nós vamos evangelizar as pessoas sem orar por elas. E a igreja multiplicadora, ela começa a nos ensinar que é importante você focar uma determinada pessoa, um vizinho, um parente, um familiar, e pedir a Deus, desejar que Deus salve aquela alma. E pedir a Deus uma oportunidade para que um dia você possa falar do evangelho da salvação para ela. E Deus vai abrir aquela porta para que você possa falar de Cristo para ela. Ele diz: para pregar o evangelho, por diante de ti uma porta aberta.
porta para pregar o evangelho da salvação. A igreja verdadeira, ela tem a chave, que é a verdadeira mensagem da salvação. Só nós, irmãos, a igreja de Cristo tem essa mensagem, a mensagem que salva, a mensagem de redenção, a mensagem que pode levar um pecador arrependido ao céu. Eis que eu pus uma porta aberta diante de você. Porque a igreja de Cristo, ela pega quem? Cristo. É assim ou não é? A quem é que nós pregamos? A Cristo. E quem é que salva? Cristo. E quem é que liberta? Cristo. Quem é o caminho? Cristo. Quem é a verdade? Cristo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Então nossa missão é tão somente apresentar Cristo às pessoas. Eu já falei aqui, ele disse, tem pouca força aí no versículo 8. Estava difícil para aqueles irmãos, queridos. Muito difícil para eles suportar. Não era fácil. Se os irmãos lerem histórias, relatos, tem filmes que ilustram a perseguição da igreja naquela época, vocês vão entender o que é que a gente está falando aqui. Dificuldades extremas, inimigo de todos os lados, ameaças de prisão, fome, escassez de tudo, confisco de bens, morte. Mas nenhuma situação ou dificuldade não é justificativa para não aceitarmos o plano de salvação de Deus para nós. Nenhuma justificativa. Então, mesmo diante de tudo aquilo que eles estavam enfrentando, eles permaneceram fiéis. A gente queria lembrar aqui o que Paulo escreve à igreja aos Romanos, a carta aos Romanos, que também estava enfrentando as mesmas adversidades. Ele diz lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 35 a 39, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Versículo 36, ele diz: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Verso 37, ele diz assim: mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Gente, Caio, nós torcemos para um time que já é vencedor. Já ganhou todos os campeonatos. Já é campeão. É fácil. Aqui mesmo em Apocalipse está falando a respeito da vitória final de Cristo. E da derrota das forças do mal. Aleluia. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Verso 38, ele diz assim: pois eu estou convencido. Paulo diz, olha para cá, eu estou convencido. Irmãos, estou convencido. Nós precisamos estar convencidos disso. Que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. E essa igreja de Filadélfia, ela é fantástica, porque ela se enquadra perfeitamente nisso. O Senhor olha para aquela igreja e não vê nenhuma observação, não faz nenhuma observação, assim como também fizera a igreja de Esmirna. E aí ele disse: não negou o meu nome. A igreja era desafiada a adorar o imperador, como eu já disse, negar a Cristo. A igreja de Filadélfia, ela não fez nenhuma coisa nem outra, nem a negou o imperador e nem tampouco negou a Jesus. Era necessário morrer, nós morremos, mas nós não vamos negar o nome do Senhor. Amém, queridos? Se vocês têm filmes aí que passam no período de Nero, os cristãos foram acusados de incendiar Roma, né? E os cristãos foram jogados nas arenas dos leões. As famílias inteiras foram devoradas por leões e outros tipos de
animais selvagens, sobre os olhares e os aplausos dos coliseus, como o filme do Gladiador. E há um filme que ele retrata bem essa história, e retrata uma história real, que uma das angústias do imperador é que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que eram mortas, nos seus olhares não havia nenhuma sintoma de medo ou de angústia. Eles não corriam, não demonstravam pavor. Eles cantavam. Deus já os fazia ver a glória celestial, a glória de Deus, assim como Estevão. Os irmãos conhecem a história de Estevão lá no livro de Atos. Estevão estava sendo apedrejado por amor a Cristo. E a Bíblia diz que ele via o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, uma visão celestial, uma visão gloriosa que só ele podia ver. E a oração de Estevão disse: Senhor, não impute aos homens esse pecado. Eu estou perdoando eles por estarem fazendo isso comigo. Que coisa maravilhosa. Eu fico vislumbrado em ver um homem e uma mulher fiel a Deus, que na hora crucial, no momento mais difícil de suas vidas, eles permanecem fiel. Versículo 10, ele diz assim: guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Antes da sua morte, Jesus ensinou aos seus discípulos que aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá em Mateus capítulo 25, ele diz: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele disse: haverá dias de aflição como nunca houve, nem haverá. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne escaparia. E ele finda esse texto dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui nas cartas das igrejas vocês vão ver em vários momentos o Senhor falando: ser fiel até a morte. Queridos irmãos, um dos sinais da aproximação da vinda de Cristo à terra, do retorno de Cristo, é exatamente a apostasia, como o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Éfeso, lá por meio da carta ao Timóteo. A apostasia dos últimos dias. Então, a apostasia é deixar de crer, negar a Cristo, recuar, abandonar a Cristo e a sua igreja. As pessoas que assim o fazem é porque não querem se submeter à palavra, e muitas vezes soam dura aos seus ouvidos. Muitas pessoas deixam de vir à igreja porque não se submetem mais à palavra. Observe o que o Senhor falou aqui à igreja de Éfeso: vocês guardaram a minha palavra de exortação à perseverança. Salmo 119, versículo 11, diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E eu me lembro, meus irmãos, que um determinado dia, durante o seu ministério terreno, Jesus estava falando palavras duras. Por que palavras duras, irmãos? São palavras que confrontam a gente. Confrontam o homem e a mulher. E aqueles homens, e eles, lá no versículo 60, capítulo 6, versículo 60, ele diz: que discurso duro, que palavra dura, quem é que pode escutar? O verso 66 diz que um a um começaram a sair fora. Versículo 67, Jesus disse para os seus fiéis discípulos, disse: e vocês não querem também ir com eles? Aí aparece um abençoado chamado Pedro, servo fiel ao Senhor. Ele disse: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Queridos, só Jesus tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, meus irmãos? Para onde iremos nós? Vamos permanecer firmes, meus queridos. Amém? Vamos permanecer firmes. Não deixe de congregar, não. Não deixe de cantar louvores ao Senhor. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de orar. Ainda que você não veja nada acontecer, mas continue. Mantenha-se firme diante do Senhor.
Às vezes, querido, as palavras são duras mesmo para nós, nossos ouvidos. O Senhor nos ensinou, por exemplo, a amar o inimigo. É fácil amar o inimigo, irmão? É? Pode ser sincero, é fácil amar o inimigo? Não, claro que não é. Hein, minha irmã? Você botar o joelho no chão e orar por uma pessoa que está pisando no seu calo o tempo todo. O Senhor nos ensinou dessa forma. Então é dura, muitas vezes a palavra é dura, mas a igreja de Éfeso, ela guardou a palavra de exortação, a perseverança. Então era difícil de cumprir, mas nós vamos cumprir, o Senhor mandou, vamos cumprir. Por isso que é feita ali uma observação elogiosa à igreja de Éfeso. Versículo 11, nós estamos chegando já no final. Ele diz assim, retenha o que... Estou destacando aqui alguns pontos, porque não dá para você fazer um estudo completo nesse livro, senão a gente ia passar a noite aqui. Ok? Retenha o que você tem. Guarde. Guarde suas virtudes. Você sabe que é uma virtude que você tem, guarde. Porque tem pessoas, irmãos, que não valorizam as virtudes que tem. Negocia os seus princípios e valores. Fidelidade é uma virtude. Ser fiel, não apenas ser fiel a Deus, mas ser fiel aos seus princípios e valores. Ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu marido, ser fiel aos seus pais, ser fiel aos seus filhos. Ser um funcionário fiel à empresa que você trabalha. Ser fiel aos seus amigos, pessoas que confiam em você. É uma virtude. A gente não pode negociar isso. A verdade é uma virtude. Falar a verdade, não mentir, ser sincero. Às vezes dói, mas nós precisamos ser sinceros, ser verdadeiros. A igreja de Filadélfia era uma igreja verdadeira. A piedade é uma virtude, uma pessoa piedosa é uma virtude. Ainda que as pessoas chamem você de bobo. Ser justo é uma virtude. A perseverança é uma virtude. O Senhor nos ensinou várias vezes a perseverar em oração. Ele conta lá a parábola da da viúva persistente e do juiz injusto. Estão lembrados dessa parábola? A viúva, ela tinha uma causa, é uma parábola. Ela tinha uma causa para ser julgada. E ela ia todos os dias lá diante do juiz. E o juiz, ele era um juiz injusto, ela não dava ouvido a ela. Mas de tanto ela persistir, de tanto ela bater na porta, aquele juiz disse, eu vou resolver o problema dessa mulher para ver se ela me deixa em paz. Isso é uma mulher persistente nos seus propósitos. Se os seus propósitos, meus amados irmãos, prestem bem atenção, se os seus propósitos diante de Deus é um propósito justo, é um propósito legal, e você necessita disso, persista em orar. Não desista de orar. Vai chegar um determinado momento que Deus vai contemplar a sua oração. Amém? Nós falamos aqui que há um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram persistentes em suas orações, em suas convicções, em seus propósitos e alcançaram a vitória. Então a igreja, ela era uma igreja perseverante e ela conservava, ela retinha esses valores. Então nós precisamos reter os valores que nós temos. Então a perseverança, a lealdade é uma virtude e nós precisamos reter isso, ser leal a uma pessoa. Para você entender o valor da lealdade, basta você pensar sobre o que é deslealdade. A pessoa ser desleal com outra. Filadélfia é uma igreja que tinha essas virtudes. Filadélfia é uma igreja que não se dobrava diante das pressões. Ela se mantinha firme. Para que ninguém tome a sua coroa. Encerrando. Para que ninguém tome a sua
coroa. Então, queridos, Deus ele tem um propósito para nós, já aqui na terra. Nós sabemos que um dia nós seremos recompensados. Quando Cristo fala aqui, na recompensa, ele está falando exatamente num dia que nós receberemos do próprio Senhor a nossa recompensa pela nossa fidelidade diante dele. Mas já aqui na terra, nós já podemos desfrutar desses benefícios, que nós chamamos isso de progresso na fé. Nós, como cristãos, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo que o Senhor espera de nós é que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um texto bíblico que diz assim que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quem acorda de madrugada, às 4 horas da manhã, você acorda, está escuro, não é verdade? Se você morar na roça, então, tudo escuro. Mas você permanece ali, andando, ou fazendo alguma coisa, você vai ver que a claridade ela vai surgindo aos poucos. De repente o sol nasce. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Como cristão, nós precisamos aprender a crescer. Por isso que é necessário a gente vir aqui cultuar, é necessário a gente participar da escola bíblica discipuladora. É importante a gente fazer o nosso culto doméstico em casa. É importante a gente participar dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Tem sido uma bênção, né? Os nossos PGMs. A gente não pode desfalecer. Na hora que vem o desânimo, a preguiça, é a hora de você acordar. Desperta, opa! Não, eu tenho que ir. Tem dia, irmãos, que a gente, não, eu quero ficar em casa, né? Frio, a gente acorda de manhã, não, é hora de ler a palavra. Eu tenho o hábito de ler de manhã. Acordo de manhã, aí tomo um banho logo para tirar aquela ressaca do sono, aí visto um agasalho, aí vou para um cantinho, vou fazer a leitura bíblica, fazer uma meditação, fazer uma oração, a hora que a gente ora. É a hora que eu me lembro de fazer algumas anotações para mandar para um amigo, para um irmão, para um filho. Um momento oportuno. Então, queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, tem um versículo muito conhecido, que o apóstolo Paulo diz que inclusive é o tema, é a divisa lá do mês do jovem, não é isso? Portanto, meus amados irmãos, sejam sempre firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é vão no Senhor. Amém? Então um dia vocês receberão nós receberemos, você receberá a nossa recompensa diante do próprio Senhor. Amém, queridos? Então que nós, Congregação Batista Celebrai aqui na UBSUM, que sejamos irmãos semelhantes aos irmãos aqui da igreja Filadélfia, que eram homens que tinham essas características tão valorosas que o Senhor destacou como uma igreja fiel. Então eu queria nesse momento orar, encerrando pelo menos a minha parte aqui, e eu pedia aos amados irmãos para aí mesmo sentado, a gente vai curvar as nossas cabeças e nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai, quão maravilhoso, Deus, é a Tua palavra. Ela é doce. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela traz vida. Ela traz revelação a respeito dos feitos do Senhor. Ela nos ensina. Ela nos direciona. Ela nos exorta. Ela nos corrige. Ela nos dá a direção a seguir. Deus, aqui, mais uma vez, nós queremos nos dirigir ao Senhor em oração. Pedir, Deus, pela vida dessa igreja, dessa comunidade. Pai, eu sei que o Senhor conhece a Congregação Batista Celebrai. Eu sei que o Senhor conhece a vida do pastor Fábio Barreto. O Senhor conhece, Deus, as suas lutas, as suas demandas.
mas também o Senhor conhece as suas virtudes, as suas qualidades. O Senhor sabe, Deus, que no seu coração paira um coração crente ao Senhor, um coração fiel, um coração temente ao Senhor. Nós queremos, Deus, nesta hora, dirigir esta palavra ao Senhor, esta palavra de oração pela vida dele, pela vida de sua esposa, das suas filhas, ó Deus, da sua mamãe, da sua irmã, dos seus familiares. Ó Deus, nós te rogamos, Pai, nós te suplicamos, Deus, no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor, Deus, venha estar cuidando, ó Deus, da vida do teu servo. Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor revela isso na tua palavra. O Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor revelou na tua palavra que, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Nós cremos nisso, Senhor. Nós suplicamos, Deus, pela vida do pastor Fábio Barreto. Nós te suplicamos, Deus, pela liderança desta congregação. Ó Deus, fortalece a vida dos teus filhos e filhas. Contempla, Deus, os corações dos teus filhos e filhas. Ó Deus, que em meio a todo esse tempo que nós estamos vivendo, Deus, eles possam permanecerem firmes e fiéis na tua presença. Ó Deus, abençoa, Deus, a vida dessas senhoras que aqui estão, dos homens que aqui se encontram, desses adolescentes que aqui estão, Senhor. Contempla, Deus, as nossas vidas. Ó, meu Pai, que a tua boa mão esteja sempre sobre nós, cuidando de nós, cuidando da nossa saída e o nosso retorno, cuidando dos nossos filhos, das nossas filhas, cuidando, Deus, dos nossos netos e netas. Ó Deus, vem suprir, Deus, as nossas necessidades, as nossas carências. Traz assim o socorro que vem do Senhor. Traz o consolo àqueles que estão, ó Deus, tristes, ó Deus. Traz, ó Deus, alegria aos corações daqueles que estão passando por alguma situação adversa. Ó Deus, que em meio a tantas coisas, Pai, que cada um de nós venhamos permanecer firmes e fiéis diante do Senhor. Rogamos as tuas bênçãos no decorrer desta semana que está começando hoje. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar a cada momento em nossas decisões, nas nossas atividades domésticas, nas nossas atividades de trabalho. Que o teu cuidado, o teu favor esteja sempre sobre as nossas vidas. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, me perdoem, acho que eu passei um pouquinho do horário. Eu gosto de conversar um bocado e às vezes a gente passa um pouco do ponto. Mas eu acho que todo mundo está perto de casa, hoje é domingo, dá para a gente descansar um pouquinho ainda. Mais uma vez eu agradeço a Deus por esse momento que o Senhor nos concede, que a glória e a graça seja tão somente do Senhor Jesus Cristo. A honra e a glória seja tão somente do Senhor. Amém?